Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou o Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago. Fala, Daniel. Bom dia, cara. Fala aí, Marcelão. Fala todo mundo que está nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Boleirando. E o de hoje a gente vai debater um problema que tem sido recorrente nos últimos anos no futebol brasileiro e que veio à tona agora nessas últimas convocações, que é a tão temida data FIFA, que desfalca times e times Brasil afora. Então o papo hoje está bem bacana e você não pode perder. Mas antes tem que ter a nossa vinheta, né, Marcelão? É isso aí. Então solta essa vinheta, editor! Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Mais um período de convocações para os jogos da seleção, a tão temida data FIFA, e de novo a gente está vindo com esse debate aí de todos os desfalques que os times brasileiros estão tendo durante esse problema, essa data, né, esse período de jogos aí que virou um problema para as equipes brasileiras, porque simplesmente, né, como é fato público e notório, a CBF não para seus campeonatos, não para a Copa do Brasil, não para o Campeonato Brasileiro em momentos de data FIFA. Então temos vendo aí o Flamengo perdendo Pedro, o Everton Ribeiro, o Isla, o Palmeiras perdendo o Vinha, Gustavo Gomes, o Everton, outros times também perdendo jogadores importantes, inclusive em quartas de final de Copa do Brasil. Então é difícil, né, cara? Então a gente vai debater um pouquinho aqui, vai falar um pouquinho de nossas opiniões sobre esse momento delicado, sobre o que poderia ser feito com o calendário do futebol brasileiro para que os times não fossem tão prejudicados assim, né? A gente está vendo agora os times fretando avião novamente, o Atlético Mineiro e o Internacional fretaram avião para Thiago Galhardo e Guilherme Arana voltarem para poder disputarem os jogos. Então a gente está vendo toda essa correria de novo que a gente vê ano após ano se repetindo e nada é feito. Então agora com a palavra o senhor Marcelo Lopes, fala aí o que você tem a dizer desse tema que é tão polêmico que aparentemente não vai mudar tão cedo no futebol brasileiro, Marcelo. Então, sobre esse tema, né, eu tenho a dizer simplesmente que acho muito bacana que os jogadores sejam convocados atuando no futebol brasileiro, porque a gente sabe que hoje é cada vez mais difícil, né? Não de hoje, né, mas de uns anos para cá. Acho que basicamente dos anos 2000 para cá, né, se tornou muito difícil porque os jogadores hoje têm uma grife muito grande na Europa e você vê no futebol brasileiro jogadores que têm qualidade para estar lá, mas optaram por estar aqui e também tem que ser convocado, que é o exemplo do Everton Ribeiro, por exemplo, que vestiu a camisa 10 da seleção, jogou 91 minutos, né? E já vai tomar decisão hoje, porque o programa só vai ao ar amanhã, mas a gente está gravando hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro, quando o Flamengo enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil, jogo decisivo. Então, como o Daniel citou, muitos desfalques por parte do time rubro-negro, então é complicada essa questão. Mas também eu vou falar um pouco sobre a hipocrisia de alguns torcedores, porque vive pedindo jogador para estar na seleção, que é reconhecimento, que o cara merece e tal, e quando chega lá reclama que o cara atuou para depois ter que atuar no clube. Seja coerente, ou você quer que seu jogador vá para a seleção, ou você não quer que seu time seja desfalcado. É uma via de mão dupla. De toda forma, você vai ser prejudicado de alguma forma como torcedor, por perder aquele jogador em determinada partida, ou sei lá, ele chegar desgastado para outra partida. Então, são coisas que você sabe que são inerentes a uma convocação de seleção brasileira, porque faz parte daquilo, não tem como fugir disso. Ou você quer o jogador na seleção, ou você quer ele exclusivamente para o seu clube. E acho que é muito egoísmo você não querer o melhor para o cara, não querer que ele esteja numa seleção brasileira, ou qualquer outra seleção do mundo, né, que o cara jogue, simplesmente para querer que ele jogue só no seu time e não desfalque seu time. Pô, com todo respeito, é sacanagem isso. Qualquer jogador sonha estar na seleção. Um exemplo até bacana de citar também é o Thiago Galhardo, que realizou o sonho de estar na seleção e, infelizmente, de forma covarde, o ex-treinador da seleção brasileira nem colocou ele em campo. É um jogador que está em forma, está jogando muita bola, merecia entrar em campo, vai desfalcar o Internacional, diferente do Everton Ribeiro que jogou. O Thiago Galhardo não jogou, mas teve o desgaste de ter ido para lá e vai ter o desgaste de voltar para poder jogar tão bem o jogo decisivo pelo Internacional. Então acho que o técnico Tite, mais uma vez,
com suas incoerências aí, mais uma vez sendo inconstante em suas decisões, prestando um desserviço à frente da seleção brasileira. Enfim, eu já o critico não é de hoje, desde a Copa de 2018 eu faço críticas ferrenhas, porque eu acho que são justas, acho que são pertinentes ao destrabalho que faz o técnico Tite, apesar da vitória que ele conseguiu, né? Mas também se não conseguisse ganhar contra o Uruguai daquele, enfim, não vou cornetar, até porque o tema não é esse, data FIFA, acho que precisa ser muito bem organizada, precisa ser melhor elaborada, porque a gente sabe que na Europa para, né, quando acontece, no Brasil também deveria, mas a gente também sabe que o calendário aqui é complicado, ainda mais no ano de pandemia, então eu acho que soluções poderiam ser tomadas, mas de agora mesmo não tem muito o que fazer, até porque, como eu falei, é um ano de pandemia, mas de repente para o ano que vem, com as coisas normalizando ali, com o calendário voltando ao normal, a gente conseguiria alinhar de uma forma melhor. E você, Daniel, enxerga de alguma forma alguma solução para esse calendário aí, para essa data FIFA, de acordo com os moldes do futebol brasileiro? Dá a tua opinião aí, parça. Então, cara, eu acho que para mim tem dois grandes culpados em toda essa história. Primeiro que é a senhorita CBF, que eu acho que é quem organiza todo o futebol brasileiro, quem organiza todo o calendário do nosso futebol, e os clubes. Sim, os clubes são grandes culpados por conta disso, porque quem aprova o calendário da CBF, feito pela CBF, são os clubes. E enquanto não houver realmente uma união dos clubes que cheguem e falem, não, a gente não vai aceitar isso, vai continuar acontecendo isso, vai continuar o Flamengo reclamando que está tendo jogador convocado, vai reclamar o Inter, o Atlético Mineiro, o Palmeiras reclamando que tem jogador convocado, mas eles mesmos não se unem e chegam e falam assim, não, não vamos aceitar esse calendário, se for dessa forma não vamos jogar o campeonato. Então, dois culpados, realmente, eu acho que os clubes não têm direito nenhum de reclamar sobre isso, porque eles aceitam o calendário, eles são coniventes com isso, então os clubes também têm a parcela de culpa, que eles não conseguem minimamente se unir para conseguir tentar melhorias no calendário do futebol brasileiro, e a CBF também, que para mim para mim é nefasto o que ela faz todo ano em questão de calendário. Tá aí ano que vem, não sei se todo mundo viu, né, mas ano que vem vamos ter de novo esse problema das datas, que não vai parar em data FIFA o Campeonato Brasileiro, e ano que vem tem um agravante que tem Copa América também no meio do ano, então eu vi que o jogador, se for convocado para todas essas datas FIFA, eles podem perder até 16, 17 jogos do Campeonato Brasileiro, quase um turno perdido só de convocação. Então, para mim, isso não dá, cara, não dá, porque os times investem caro nos seus jogadores, eles fazem um investimento pesado para os seus jogadores de nível de seleção, né? Então não ganham pouco, não valem pouco. Eles fazem um investimento pesado para manter seus jogadores. E aí você perder ele nas quartas de final da Copa do Brasil, como aconteceu essa semana passada, né? Para mim é horrível, cara. Para mim você perde a essência de ser do futebol brasileiro. Você está desfocando seus principais times em uma das suas principais competições. É você jogar contra você mesmo, contra o seu próprio produto que a CBF está fazendo. Então, acho que a CBF e os clubes são verdadeiros culpados. Eu isento para mim nesse momento tanto os torcedores que reclamam quanto o Tite, que é o técnico da seleção, porque eu acho que o Tite ele tem que ter o melhor ao seu dispor, não dá para o Tite ficar pensando, olha, mas eu vou prejudicar o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo. Eu acho que o Tite não pode pensar nisso, o Tite tem que pensar em quem vai escalar, em quem são os melhores jogadores e se eles estão à disposição, se eles podem jogar, não estão suspensos, lesionados, bota eles para jogo, porque ele tem que defender o cargo dele, ele tem que defender a nossa seleção, e o torcedor tem que entender que ele não tem que reclamar com o Tite, como muitos estavam reclamando, o Everton Ribeiro jogou até os 46 minutos do segundo tempo. Ué, é um cara importante no time, que bom, né? Porque ele é importante no time, é um cara que está jogando no futebol brasileiro sendo valorizado, só que agora não dá para o torcedor ficar atacando o treinador, tem que atacar na raiz, tem que atacar o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, quem faz o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, então tem que atacar lá na raiz, tem que atacar sim também seus dirigentes que são coniventes e dizem sim, esse calendário estapafúrdio da CBF. Então o torcedor também tem que abrir o olho, o torcedor tem que saber de quem cobrar, não é para cobrar do técnico da seleção, porque se o técnico perder o jogo lá, porque decidiu não escalar um cara, decidiu não colocar um cara em campo, a torcida vai cair em cima dele. Então o Tite tem que usar os melhores jogadores, e o problema não está no Tite escalar os jogadores que são de times que podem ter que pegar um avião um dia para jogar no outro. O Tite tem que escalar o que está em melhor disposição para ele. O torcedor tem que saber com quem reclamar, e tem que reclamar lá na CBF, que faz esse calendário, que ano após ano
monta um calendário que a data FIFA não é respeitada, né, no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Campeonato Brasileiro não para. Nas principais ligas do mundo, é a única liga que continua tendo jogos mesmo em data FIFA. A gente não vê isso lá na Europa, na Espanha, na Inglaterra, na França. Sempre param os jogos em data FIFA, até porque muitos jogadores lá são convocados, então nem teria como continuar, né? Os principais times seriam totalmente desmantelados. Mas aqui também tem acontecido isso. Aqui a gente exporta não só jogadores para nossas seleções, mas para seleções sul-americanas, de Argentina, de Paraguai. Paraguai está cheio de jogador que joga aqui no Brasil. Então, Venezuela também tem ali o Otero, o Soteldo, o Savarino. Então, a gente tem que, a CBF, né, ela tem que armar um jeito, armar um modo de um calendário, parar, cara, porque senão a gente vai continuar nessa discussão, uma discussão que a gente está dando murro em ponta de faca, porque a gente reclama da escalação, a gente reclama da convocação, e hoje a seleção brasileira virou um fardo por causa disso, porque você perde um jogador. Olha, cara, a seleção brasileira, pentacampeã mundial, maior seleção do mundo, virou um fardo para a torcida. Porque o torcedor, obviamente, ele tem muito mais contato com o seu time, ele está interessado se o seu time vai perder ou não, se vai sofrer um déficit técnico ou não, e aí o cara acaba desfalcando o time em ocasiões importantes, numa quarta de final de Copa do Brasil, cara. Que isso, Marcelo? É impensável a CBF manter quartas de final de Copa do Brasil enquanto tem um monte de jogador sendo convocado desfalcando as equipes. Isso é um absurdo. Então a gente tem que realmente saber onde tem que cobrar. Tem que cobrar da CBF, sim, que é quem monta esse calendário, e tem que cobrar dos clubes, porque eles aceitam o calendário, eles falam sim, nós vamos jogar mesmo assim. Aí depois fica todo mundo de mimimi reclamando, fica todo presidente soltando notinha oficial, indo à imprensa reclamando, não sei o quê, fazendo estrutura para trazer o jogador que jogou numa terça para jogar numa quarta. Isso também é desumano, cara. Não é porque o jogador ganha R$1 milhão que dá para ele jogar em um jogo terça e outro jogo quarta 90 minutos, cara. Fisicamente, o cara esgota. Fisicamente, o cara pode ter uma lesão, pode desfalcar o time por muito mais tempo. Então, em vez de quererem mudar, estão querendo fazer a glamorização desse desgaste, né? De você pegar um cara que terça-feira jogou no Uruguai, vamos fazer um avião fretado ali para ele, para quarta-feira ele jogar em São Paulo. Então, cara, isso está muito errado, isso ferra com o nosso futebol, isso ferra com o nosso calendário, com a qualidade do calendário, com a seriedade do calendário, e eu acho que isso tem atrapalhado muito a gente nos últimos anos, tem atrapalhado a seleção, tem atrapalhado o debate da seleção, o interesse pela seleção, porque a seleção realmente se tornou um fardo, e tem atrapalhado a qualidade do nosso futebol, porque nossos principais times estão sendo desfalcados nas principais competições por conta das datas FIFA. Exatamente, mais uma vez frisando o desserviço, né, que a Desconfederação Brasileira de Futebol presta aos seus clubes aí, e como você bem falou, né, os clubes são coniventes com isso, então não tem nem como reclamar. Você vai estar reclamando por algo que você concordou antes, não faz sentido, não tem coerência. Você tem que ser coerente nas suas ideias, eu sempre falo isso. Você concordou com aquilo, não tem por que você discordar depois e voltar atrás da palavra. É como você falou, pô, você concordou com isso no começo do campeonato, então sabia que estava sujeito a isso. Se você tem um plantel, tem jogadores de qualidade, você sabe que a qualquer momento ele pode ser convocado, a qualquer momento você pode ser desfalcado daquele jogador. E futebol brasileiro é um futebol que não se planeja, é um futebol sem organização, porque sabendo que tem jogadores que podem ser convocados, que é assim que acontece, que a gente não pode fazer nada, monta um elenco que te dê opções, tenha jogadores que possam suprir a ausência daqueles que não estiverem disponíveis, ainda mais nesse ano que é um ano de pandemia, que o jogador pode contrair o Covid e te desfalcar também. Agora, ainda além, né, não falando sobre somente o caso da seleção brasileira, porque a gente sabe que também acontece, a eliminatória de Copa do Mundo é algo que não podia parar, que uma hora ia voltar, a gente sabia disso, e que mesmo com o calendário apertado a gente ia ter que dar um jeito, porque os clubes, como eu falei, e como você falou também, Daniel, são coniventes com isso, concordam, estiveram de acordo. Então é complicado, pô. A gente sabe que está refém desse sistema aí, desse calendário, dessa organização, ou desorganização, né, melhor dizendo, por parte da Confederação Brasileira de Futebol, ou melhor, desconfederação, porque é muito difícil a gente ficar refém disso. É muito complicado. A gente fica aquém nessa situação, porque não tem o que fazer. Você está desfalcado? Se vira. É praticamente a mensagem que a CBF passa. Dá seu jeito. Eu poderia usar até um outro termo aqui, né, que vocês até sabem qual é, nem preciso falar, mas a CBF tá com o F para os times, de verdade. Ela não quer saber, ela quer o bem dela, quer ganhar dinheiro.
os antigos presidentes que lá passaram com muitas acusações. Eu não estou aqui para acusar ninguém, entendeu? Não sou juiz, não trabalho com a lei, entendeu? Mas o que a gente vê na mídia é isso, um monte de escândalo por parte da CBF. Eu não posso afirmar nada, mas é difícil quando você tem uma organização que é ligada com muita coisa errada. Não sei se tem alguma coisa comprovada. Se tiver também, que eles paguem na lei. Não estou aqui para acusar ninguém, como eu falei, mas é muito complicado. A CBF está errada na raiz. Tinha que ter pessoas competentes e responsáveis na CBF. Pessoas que enxergam o jogo como um todo, que enxergam o lado do atleta, que não pode ser sobrecarregado, porque não existe um atleta jogar uma partida em um dia, e nesse mesmo dia ele fazer uma viagem, no dia do jogo, para ir direto para aquela cidade. No caso, o Everton Ribeiro foi direto para São Paulo para realizar um outro jogo, um jogo de mata-mata decisivo. Não existe. O Isla, que jogou pela seleção chilena e está saindo lá de outro país também, como saiu Everton Ribeiro, mas também, pô, mesmo translado ali, o dele é até um pouco mais cansativo, que estava mais longe, né? Então, muito complicado, cara. É muito desumano o que a CBF faz. E a gente não critica a CBF aqui para ganhar o nosso biscoito e audiência, não. Isso aí é o de menos. A audiência é consequência do nosso trabalho. A gente fala o que tem que ser falado. Toda opinião aqui é dita de acordo com o lado empático. A gente está falando não como analista de futebol, não como pessoas que estão ali no meio, que gostam da parada, que pesquisam e que gostam de estar, né, a par do que está acontecendo. Não, a gente está falando do lado humano, porque é muito difícil. Eu falo por mim, quero seguir essa carreira, não de atleta, mas quero trabalhar com futebol e sei o quanto é desgastante fazer uma viagem, até porque já faço isso com futsal, de estar indo de um lugar para o outro. Imagina esses caras que fazem viagem internacional. Então é muito complicado, é muito difícil. Eu estou repetindo essas palavras porque eu fico sem palavras para dizer numa situação dessa. A gente fica muito aquém do sistema, a gente é dependente desse sistema. E muitos clubes fazem isso por interesse pessoal, por ganhar um dinheiro. A CBF pode pagar com uma premiação ali, por ter a conveniência ali. Muito clube agindo dessa maneira, de forma errada, não pensa no atleta. Aí o jogador se machuca, é chinelinho, é de vidro. Pô, vamos ser coerentes, galera, por favor. E teve um agravante aí que você chegou a comentar, né, nesse caso, porque a gente está em época de pandemia, né, cara? Então a gente está vendo aí viagens internacionais, um cara indo de um lugar para o outro, praticamente nem fazendo teste, se bobear, ou então fazendo aqueles testes rápidos, que a gente já viu que a eficácia às vezes também demora, né, a apontar alguma coisa. Então, cara, eles estão simplesmente rasgando qualquer tipo de protocolo de saúde, e a gente está vendo times e times aí tendo surtos de Covid. A gente viu o Flamengo passar por isso, o Fluminense passar por isso, Corinthians e Vasco passar por isso antes do futebol voltar, né? Tá vendo aí o Santos, Curitiba, Atlético Mineiro, e os caras chegam assim, os caras fazem uma viagem internacional e que se dane, cara. O cara já entra na concentração de novo e tal. Tem o menor cuidado, não tem o menor respeito com qualquer tipo de protocolo de saúde, numa fase tão difícil que a gente está vivendo na pandemia. E é isso, cara. É muito difícil você chegar e parar para pensar qualquer tipo de melhoria a curto prazo na CBF, porque, como você falou, o problema na raiz da CBF, cara. Não é só nessa gestão agora, que assumiu tem 2 anos, sei lá. Mas a gente teve o presidente preso, né? Você ali teve cuidado ali para falar, né, de alguns casos. Teve presidente preso. O Marinho estava preso lá na sua cobertura lá em Nova York. O Ricardo Teixeira também foi pego em coisa lá da FIFA. Então, cara, tem muita coisa errada na CBF que, infelizmente, aparentemente, só vai ser resolvida a longo prazo. E, tipo, a gente vai, como você falou, a gente vai falar mesmo. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não está aqui para querer ganhar audiência só porque a gente vai bater na CBF, e a gente só vai parar de bater na CBF a partir do momento que a gente ganhar credencial para cobrir o jogo. Enquanto a gente não ganhar credencial para cobrir o jogo, a gente continua batendo aqui na CBF mesmo, porque a gente está aqui, cara, porque a gente está querendo propor melhorias para o futebol brasileiro. Que aqui a gente está aqui como analista, como amante de futebol, como pessoas, tal, mas porque a gente quer a melhoria do futebol brasileiro, a gente quer que o futebol brasileiro um dia chegue num patamar elevado nível europeu, né? A gente quer que um dia o futebol, a gestão do futebol brasileiro seja tão séria quanto alguns lugares do futebol europeu, né? Não que o futebol europeu seja o suprassumo da modernização e da organização, né? Até porque a gente já viu muitos casos de corrupção na UEFA, mas
um mínimo de organização, um mínimo, uma liga formada, né, que os clubes decidam o melhor, não pensando só no seu próprio umbigo, que tenha um calendário ali que seja bom, né? Na Europa também tem esses problemas, também tem discussão de calendário, mas aqui a gente tem um problema, assim, cara, de você desfalcar os times na segunda principal competição do país, numa fase de mata-mata totalmente decisiva. Então, cara, é real, são problemas que o Brasil, mesmo sendo o país do futebol, né, mesmo sendo o país com o melhor futebol do mundo e tal, essas histórias que a gente conhece, são problemas de, sei lá, que se bobear nem a Venezuela passa. A Venezuela que está tentando engatinhar no futebol ainda. Então, são coisas, são problemas que a gente tem que atacar na raiz e que são problemas que estão há anos e anos no futebol brasileiro, mas que aparentemente ninguém está querendo mudar, né? Porque entra ano, passa ano, todo mundo diz, a CBF diz, não, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar resolver. E todo o calendário de todo ano é a mesma coisa. Vão jogar em data FIFA, vão desfalcar os times em jogos importantes e o time que fica chupando o dedo. Ou melhor, a torcida que fica chupando o dedo, a comissão técnica, né? Porque os dirigentes estão coniventes com isso. Então é muito difícil você cobrar melhoria quando ninguém dentro de lá, né? Quando ninguém dentro do sistema está querendo cobrar. Porque a gente aqui fora, nós torcedores, analistas, jornalistas, que seja, a gente não pode mudar nada, porque a gente não é parte do problema, a gente não faz parte ali do sistema. Então acaba tendo que aceitar tudo isso, e enquanto não muda um calendário, a gente fica a par desses problemas todos, né, Marcelo? Com certeza, Daniel. O que a gente pode esperar é mesmo dias melhores, esperar soluções, né? Esperar que a CBF ponha a cabeça no lugar, e quando eu falo CBF é na raiz mesmo, como um todo, as pessoas que lá fazem parte, né, que estão lá dentro mesmo, que podem fazer a diferença, que não fazem, enfim, não sei por que não fazem, talvez porque não querem, talvez porque o interesse pessoal é maior, enfim. Não estou aqui para julgar ninguém, são só especulações e possibilidades. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando, mandar um grande salve para toda essa audiência maravilhosa que a gente tem, e dizer para vocês que vem muita coisa por aí, vem muito podcast. A gente está quase encerrando o ano, mas tem muito assunto para a gente comentar, então continuem mandando esses feedbacks incríveis. E é nóis, galera. Tamo junto. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, mais um podcast Boleirando. A gente faz isso para vocês curtirem, para vocês se informarem um pouco mais sobre futebol. E é como o Marcelo disse, não é porque o ano está acabando que vai acabar também os podcasts. Tem muito assunto bacana, tem muito Brasileirão, tem muita Champions, tem muita Libertadores. Então o assunto é o que não falta. Se você não segue nossas redes sociais ainda, veja aí na descrição, veja aí no Spotify, no nosso YouTube, e siga todas as nossas redes sociais para você não perder nada do Boleirando. Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa sua curtida lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, vem interagir com a gente, porque a gente gosta mesmo é disso, da conversa, debater futebol. Por hoje é só, galera, e até a próxima. Falou!